cambial para intervir na economia. Eduardo Paes Ferreira é um dos signatários deste manifesto, é convidado deste grande jornal. Muito boa tarde, professor. Obrigado por estar aqui. Começo por lhe pedir um comentário à reação do Primeiro-Ministro a este documento. O Pedro Passos Coelho diz que isto é negar a realidade. Muito obrigado, antes de mais, por me convidar. Como sabem, enfim, venho sempre aqui com grande prazer, mesmo que não, e recolho mesmo sem precisar de assinar manifestos, de maneira que considero-me hoje também nesta qualidade de seu convidado. É bom termos mais motivos para poder contar com a sua presença. Eu devo dizer que fiquei espantadíssimo, porque aparentemente, e corrija-me se não estou em erro, o Primeiro-Ministro estava a inaugurar a sede da Polícia Judiciária. Exatamente. E num discurso, enfim, portanto, em que seguramente havia bastante sobre o que falar, sobre o estado da justiça, sobre a criminalidade económica, enfim, com o Sr. Diretor da Judiciária a prometer que vai amortizar os 87 milhões que custou o edifício com um ano de luta à criminalidade económica. E no meio disto o Primeiro-Ministro dedica uma parte substancial do discurso a um manifesto que estou em crer que ele não tinha lido, primeiro ponto, porque, enfim, já vi que houve qualquer fuga, que alguém forneceu um manifesto, mas o manifesto era suposto só amanhã ser conhecido publicamente. E, portanto, fiquei um pouco admirado, em primeiro lugar, do sítio onde e o tom em que o comentário foi feito. Em segundo lugar, enfim, eu não gosto muito de falar sobre as coisas que não conheço e, portanto, se me tivesse limitado a ler o que o Público esta manhã justamente publicava, teria dificuldades em comentar o manifesto. Se o Primeiro-Ministro teve acesso à versão integral, a coisa é diferente. Em qualquer caso, eu devo dizer que continuo perplexo, porque sempre encarei este manifesto como um auxílio que um grupo de cidadãos estava a dar ao governo português. Isto é, a União Europeia parece disposta a aceitar uma forma de resolver o problema do endividamento no quadro europeu. E, portanto, digamos, tem um grupo de peritos a preparar esta forma de reestruturação da dívida, grupo de peritos que vai entregar, cujo mandato se prevê que termine antes das eleições europeias. E, portanto, acho que é muito bom que Portugal não fique naquilo que tem sido o costume, ou seja, uma posição totalmente passiva, mas tome a iniciativa de sugerir alguma coisa. E então, se colocamos nas mãos do seu Primeiro-Ministro um documento que gera um tal consenso, que eu diria que é extremamente tranquilizante para os mercados. Quando o Dr. Louçã, que é o terror dos mercados, pelos vistos, é capaz de pensar como a doutora Manuela Ferreira Leite, acho que há boas razões para os mercados e os investidores se sentirem felizes. E quando, enfim, nesta versão que passou aqui, como vê, trata-se de um documento, enfim, primeiro um documento bastante genérico e também um documento bastante moderado, se me permite. Não eventualmente, as críticas que surgiram não só do Primeiro-Ministro, mas de outros agentes políticos hoje, prende-se mais com o timing desta discussão. Penso que há aqui implícita a noção de que esta discussão terá de surgir, mas eventualmente não agora, quando estamos a 2 meses do fim do programa de ajustamento. Pois, estes argumentos, há um tipo de argumento com que eu tenho muita dificuldade, que é não se pode comentar no estrangeiro porque é traição nacional, não se pode comentar naquele momento porque ainda se podem marcar golos e com aqueles comentários impediram-se os golos e coisas deste género. Ora, o que é óbvio é que estamos a chamar apenas a atenção para coisas que devem ser levadas em consideração na tal saída da Troika, porque aquilo a que temos assistido é uma indiferença total para os problemas que são aqui levantados. E que é o problema eu diria, da gratuitidade de prosseguir um programa de austeridade pela austeridade, para usar uma expressão, enfim, razoável. Porque em momento algum vai encontrar neste manifesto uma condenação da austeridade enquanto prática orçamental de rigor, enquanto, digamos, contenção de gastos supérfluos. O que está aqui em causa é conseguir conjugar, digamos, essa austeridade, se quiser chamar assim, porque, como repara, a palavra austeridade tem desaparecido da conversa nos últimos meses, passou a falar-se noutras coisas, mas é bom perceber que o que está em causa aqui é mesmo a austeridade. E se nos mantivermos nesta posição, aquilo que vamos estar é na posição dos devedores que estão na cadeia e não podem pagar.
Ou seja, a atual situação nem aos credores serve, porque viu com certeza aquela experiência que o Expresso fez de pedir a uma série de economistas que calculassem, digamos, com os dados económicos previsíveis para os próximos anos, quantos anos a dívida pública portuguesa necessitaria para chegar ao tal mítico valor dos 60%, e as respostas oscilavam, creio que é mais otimista, entre 35 anos. Depois havia ali vários nos 40, uns nos 60 e outros nunca. Ora bem, portanto, se os próprios credores têm essa percepção que, na medida em que esta austeridade continua com esta força, não há possibilidade de haver desenvolvimento económico, não há possibilidade de eles virem a ser reembolsados. Nos próximos anos, com certeza. Mas, digamos, o que é que vamos fazer? Vamos continuar a subir os impostos até atingirem 100%? Já não estamos muito longe, digamos, mas isto não nos conduz a parte nenhuma. E, portanto, é evidente que tem que haver aqui um consenso. Sobretudo a União Europeia, repara, um ponto em comum e que é muito significativo neste manifesto é que toda a gente pressupõe que isto é para resolver no quadro da União Europeia. Portanto, afastando soluções do estilo saída do euro, repúdio da dívida, nada disto está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é aproveitar aquilo que são, ou deveriam ser, os mecanismos de solidariedade europeia. Nem sequer se procura violar o sagrado princípio do no bailout, nem sequer se aponta para a mutualização da dívida, mas apenas para a utilização dos mecanismos que já existentes de uma forma racional. Se isto for feito, toda a gente vai ganhar. Vão ganhar os portugueses porque, enfim, vão sofrer menos na pele do que estão a sofrer, vão ter condições para poder viver um pouco melhor, para que as pessoas não tenham que emigrar tanto, para que não tenham que passar tantos sacrifícios e para que possam gerar os rendimentos para pagarem as suas dívidas, que é um princípio que todos nós prezamos muito, o de pagar as dívidas. Agora, por amor de Deus, deixem-nos condições para pagar, não nos esmaguem. Tendo em conta o que Cavaco Silva escreveu no prefácio dos roteiros, acha que o Presidente também poderia eventualmente ser um signatário deste documento? Não Deus-me livre de estar na cabeça do Presidente da República, mas há uma coisa que é claro: o Presidente da República várias vezes fez apelos aos consensos, e este é o caso, eu diria, mais impressivo do consenso que tivemos em Portugal. Agora, aparentemente, o que algumas pessoas, e por vistos o seu Primeiro-Ministro, entendem por consenso, é apenas um consenso entre partidos. Não é um consenso entre parceiros sociais, entre instituições com a importância que têm algumas a que estão ligados os signatários, entre universidades, entre economistas, entre pensadores. Ou seja, um verdadeiro consenso da sociedade, que é seguramente neste momento um consenso mais forte que o consenso entre as máquinas partidárias. E, portanto, eu diria que do ponto de vista dos apelos ao consenso, também aqui havia razões para quem apela ao consenso estar contente em vez de estar zangado. Aproveitar isto como uma alavanca para dizer: veem, em Portugal é possível chegarmos a este acordo, é possível termos condições de trabalho que nem esperávamos. Olha que bom. Em vez disto, parece que foi muito desagradável saber que a doutora Manuela Ferreira Leite e o professor Louçã estavam de acordo sobre umas questões tão simples e tão elementares para a economia portuguesa. Tão simples e tão elementares que não consigo perceber porque é que elas irritam alguém. E acha que isto é um sinal de que, de facto, não podemos acreditar em outro tipo de consensos? Portanto, estes apelos, quer do Presidente, quer mesmo do Primeiro-Ministro, são apelos que vão acabar por não ver, resultar? Vamos tentar acreditar que, depois de uma primeira reação muito quente, às vezes nós reagimos emotivamente quando acabamos de ver uma notícia. Talvez amanhã, depois do seu Primeiro-Ministro ter lido com mais atenção o que é a proposta que estamos a fazer, talvez ele já seja capaz de tentar enquadrar isto de outra forma e reconhecer que talvez isto não seja uma iniciativa assim tão perigosa, mas depende, é óbvio também, todos temos a clara percepção, se estão a sobrepor duas agendas, a agenda económica e a agenda eleitoral. E, portanto, para o seu Primeiro-Ministro e para a sua agenda eleitoral,
Com certeza é preferível passar a mensagem, mas agora que estava a correr tudo tão bem, para que é que vem aqui introduzir qualquer grão de areia? E, portanto, se o jogo político for determinante sobre o jogo económico, eu diria sobre o interesse nacional, então pronto. Vamos continuar como estamos. Os subscritores vão continuar a ser sovados, mas isso não os preocupa especialmente, senão não se tinham dado a maçada de subscrever este documento e de o elaborar. E, portanto, enfim, espero que reine o bom senso. Mas acha que esta iniciativa, ou o sucesso, digamos, desta iniciativa, seria importante até para definir aquilo que pode ser a sociedade portuguesa no pós-Troika, uma sociedade que se constrói com este tipo de consensos? Precisamente. Sobretudo significa uma coisa. Há uma ideia que eu gosto muito, que consta de um texto da Hélia Correia, que é a de que estamos todos desanimados, que a sociedade portuguesa está desanimada, ninguém sabe o que fazer. E, de facto, há esta sensação de que ninguém reage, ninguém faz nada. Bom, a reação não é necessariamente uma reação na rua, pode ser uma reação deste tipo. E, sobretudo, significa, digamos, um regresso ao ânimo. Eu acho que as pessoas, à medida que foram trabalhando neste manifesto e ganhando mais adesões para o manifesto, foram, digamos, ganhando ânimo, dizendo, afinal, é possível, afinal, as pessoas estão interessadas, acreditam que é possível. E, seguramente, que o pós-Troika tem que se fazer com outro envolvimento da sociedade e não apenas com a passagem sistemática da mensagem, é preciso sofrer, é preciso pagar os erros do passado, essas coisas assim. Até por uma razão, porque, para citar outro intelectual português, o Vasco Polido Valente, que no passado fim de semana escreveu um texto magnífico chamado O Empobrecimento, a lembrar o que era Portugal dos anos 50 e 60 e as poucas possibilidades que oferecia às pessoas em geral, e a perguntar se queremos realmente caminhar de novo para isto. Ora, eu quero crer que ninguém quer caminhar para isto, ou pelo menos que não estão a pensar que as consequências possam ser de uma regressão social tão profunda como acabarão por ser se não forem atalhadas. Esperemos que o futuro, de facto, seja mais risonho. Professor Passos Ferreira. Resta-nos esperar. Muito obrigado. Muito obrigado eu pela presença neste grande jornal. É assim que termina o jornal de hoje. Obrigado também pela preferência. Voltamos a ver-nos amanhã, a partir das 18 horas.